Olá, bom dia, a graça e a paz, Shalom de Deus, Deus te abençoe. Mais uma vez reunidos nesse lugar onde marcamos o encontro com Ele, o Espírito Santo. E podemos dizer bom dia, Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? E isso tem sido um tempo muito precioso, um tempo desse encontro, desse momento com Ele, para nos falar o coração, para meditarmos na palavra, para ouvirmos como primícias do nosso dia, das nossas horas da manhã, pontual, esse encontro com Ele. Amém? Eu quero, para essa manhã, meditar num texto que está em 2 Reis, capítulo 20. Nós vamos ler apenas o verso 1 e o 2. E diz assim: naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, que lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede, orou ao Senhor, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E diz que o profeta virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E ali ele, na sua oração, ele pede para o Senhor mais tempo de vida. E o Senhor usa o profeta Isaías e lhe concede mais 15 anos. Bom dia, Silvana. Bom dia, Ney. Bom dia, Carol. Bom dia a todos vocês. Bom dia, Daniela. Então, o profeta, ele recebe a notícia que Deus traz uma palavra para ele, dizendo: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E o texto diz que ele virou o rosto para a parede, orou ao Senhor, e ele pediu para o Senhor: Senhor, eu tenho te servido, Senhor, eu tenho feito tudo que é reto. E então Deus lhe concede mais 15 anos de vida, manda o profeta voltar e dizer para ele que ele tem mais 15 anos de vida. E eu quero pensar algumas coisas junto com você nessa manhã. Está preparado? Deus falou com o profeta e uma palavra muito difícil, que põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E ele pediu mais tempo. E eu queria deixar uma pergunta para nós refletirmos aqui nessa manhã. Se você fosse chamado por Deus agora, o que você gostaria de ter mais tempo para fazer? O que você falaria para Deus? Senhor, me dá mais 5 anos. Senhor, me dá mais 10 anos. Senhor, me dá mais 20 anos. Para quê? Nesse momento de ouvir esse chamado. Ele dizendo: olha, Humberto, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. E eu, Senhor, me dá mais 5 anos. Para quê? Para dedicar mais aos filhos? Para consertar o casamento? Para valorizar os pais? Para cuidar melhor de mim? Do meu físico, do meu espírito, da minha alma? Para evangelizar a minha família? Para pedir perdão para as pessoas, para liberar perdão? Para
deixar de correr essa corrida desenfreada atrás do urgente e valorizar o que é importante, para celebrar mais, para celebrar a vida, para celebrar cada momento, cada conquista, para expressar gratidão, para contemplar o nascer do sol, o pôr do sol, olhar para o céu à noite e contemplar a beleza do universo. Se você fosse chamado por Deus agora, o que você gostaria de ter mais tempo para fazer? Para que você estava pedindo mais tempo, Senhor? Para viver do mesmo jeito? Ele já falou que não, do mesmo jeito ele está dizendo, olha, põe em ordem a tua casa. É porque tem coisa desorganizada, tem coisa fora do padrão, tem coisa que aos olhos de Deus está fora do trilho. Você está valorizando e correndo, seu alvo é urgente, enquanto o importante se perde. E nesse encontro, eu fiquei pensando, quando é que eu tenho esse entendimento que eu preciso mudar? Eu pontuei algumas coisas. Eu tenho a convicção que eu devo mudar quando 3 coisas acontecem na minha vida. Primeiro, quando Deus fala comigo, não tem jeito. Ele falou, ou eu tomo a decisão, ou eu tomo a decisão. Quando Deus age na minha vida, ou pela minha própria percepção, seja natural, intelectual ou espiritual. Eu quero ver homens na Bíblia que tiveram essas experiências. Então, quando é que eu devo mudar? Quando Deus fala comigo. Em Gênesis 12, do 1 ao 3, Deus aparece a Abraão e diz para ele assim, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de você uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o teu nome e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus falou com Abraão. E ele teve que tomar uma decisão. Naquele momento ele sabia que ele tinha que mudar. Mudar geograficamente, mudar espiritualmente, mudar. A ordem foi, sai desse lugar. Sai desse sistema de vida. Sai desse formato, sai desse padrão, sai desse jeitinho, sai daí. E então ele teve esse encontro. Outro que teve um encontro com Deus, que Deus falou com ele, que ele sabia que ele tinha que mudar, foi o profeta Isaías. Já era profeta, mas era um homem muito duro, um homem muito... E ele então tem uma visão do alto e sublime trono de Deus. E Isaías 6,8 diz assim, depois disso ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus falou com ele. E ele diz, eu sou o candidato. O senhor está falando que não tem ninguém para ir, eu vou. Envia-me a mim. Então ele mudou. E em segundo lugar, eu sei que eu devo mudar quando Deus age na minha vida. Quando eu tenho uma experiência de um encontro com Deus. Um homem que teve um encontro com Deus e mudou radicalmente como da água para o vinho, né? Foi Paulo, que antes era Saulo. Atos 9 diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra,
ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Saulo, que perseguiu os cristãos, inclusive tinha cartas para localizá-los e prendê-los, que tinha acabado de assistir o apedrejamento de Estevão, está indo nessa missão de prender os cristãos. Ele tem esse encontro com Jesus, cai com o rosto em terra, fica cego, e vai ficar cego por 3 dias, e ali ele teve certeza que ele devia mudar. A mudança foi tão radical que ele mudou de nome. O nome dele foi mudado de Saulo para Paulo. E em terceiro lugar, quando é que eu devo mudar? Pela minha própria percepção. Eu sou um ser racional, inteligente, capaz, e tenho o espírito humano, o espírito que testifica com o Espírito Santo. Então, pela minha percepção, primeiro, intelectual, da razão. E eu cito Neemias. Neemias, ele era copeiro do rei, ele recebe notícias de como está a sua terra natal, destruída, que aqueles que ficaram lá estão passando fome, os muros da cidade estão queimados, as portas estão queimadas, e ele ora ao Senhor e chora por aquela situação, e ele toma uma posição de ser o restaurador, de ir até Jerusalém e restaurar os muros e as portas de Jerusalém. Então ele teve uma percepção intelectual e se colocou no lugar daquelas pessoas, da sua terra natal, chorou por aquela notícia, aquela situação, do que eles estavam vivendo e passando, e mudou. E era um copeiro, um simples copeiro do rei. Teve que pedir a carta para a viagem, teve que pedir o rei para fornecer as madeiras, tudo que ele precisava para a restauração. Mas mudou, pela sua percepção intelectual, de ver o caos, de ver o que estava acontecendo à sua volta. E eu sei que eu devo mudar também pela minha percepção espiritual. E quem viveu isso com tanta intensidade foi Davi, um homem segundo o coração de Deus. Ele comete o seu pecado de adultério ali com Batseba, depois comete aquele homicídio, né, de mandá-lo para frente de trabalho o marido dela para ser morto, planeja, arquiteta. Mas no Salmo 51 ele está se corroendo, morrendo por causa do seu pecado. E ele diz assim, no verso 3 e 4, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Ele sabia que ele precisava mudar. Ele queria confessar aquele pecado. Ele disse, Senhor, o Senhor pode me punir, eu fiz errado, mas não retires de mim o teu espírito. Crie em mim um coração puro. Então, meus irmãos, que reflexão, né? Bom dia, Maria. Deus usa o profeta Isaías para falar com o rei Ezequias. E ele se adoece. E Deus diz assim, olha, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. E pediu, Senhor, me concede mais tempo. E Deus lhe dá mais 15 anos de vida.
Nós estamos recapitulando. Deixei uma pergunta. Se você fosse chamado por Deus agora, o que você gostaria de ter mais tempo para fazer? Que argumento você usaria para o Senhor? Senhor, me dá mais 10 anos, porque agora eu faço uma reavaliação, eu deixei tanta coisa importante para trás. Quero dedicar mais tempo aos filhos, quero consertar o casamento, os relacionamentos, eu quero valorizar os pais, eu quero cuidar melhor de mim, eu quero evangelizar minha família, eu quero abraçar mais, beijar mais, eu quero perdoar, eu quero liberar perdão, eu quero pedir perdão, eu quero abrir mão do urgente para me agarrar no importante, quero celebrar a vida, quero desfrutar, eu quero levantar de manhã para ver o nascer do sol, quero olhar para as estrelas, ver tua grandeza. Isso é um momento de uma escolha, de uma decisão. Mas quando é que eu devo mudar? Nós pontuamos aqui quando Deus fala comigo. Deus falou com você nessa manhã, você precisa mudar, meu irmão. Eu preciso mudar. Quando Deus age na minha vida, Ele agiu na vida de Ezequias. E talvez hoje Ele está agindo na sua vida. Com as suas circunstâncias, com os seus problemas, Ele está agindo. Você tem tido um encontro com Ele. Então, você precisa dar uma resposta para isso, uma resposta para o céu. Talvez, pela sua percepção, seja natural, intelectual, racional, de você ver que você tem machucado as pessoas, tem se machucado, então que você precisa mudar, que você precisa ser um pacificador, que você precisa ser mais amoroso, que você precisa ser um abençoador, você precisa ser mais generoso. É natural. Você chegou a essa conclusão. Mas pode ser espiritual. Você sendo consumido, seus ossos envelhecendo, adoecendo por causa do pecado, por causa de um erro, por causa de uma mágoa, por causa de uma injustiça. E você então precisa do perdão de Deus, do perdão das pessoas que talvez você machucou, magoou. Você precisa de reconciliação, você precisa dessa cura no seu espírito. Então, é uma reflexão impactante, irmão. Para que nós queremos mais tempo? Essas duas pontas aqui, elas precisam mexer comigo e com você hoje. Porque hoje o Senhor está dizendo, põe em ordem a tua casa. Se Ele está dizendo, é porque tem desordem. Põe em ordem a sua vida. Põe em ordem os seus relacionamentos. Põe em ordem os seus pensamentos. Põe em ordem as suas finanças. Põe em ordem a sua vida espiritual. Põe em ordem o seu casamento. Põe em ordem a sua paternidade. Põe em ordem as suas obrigações. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem o seu relacionamento com Deus. Está desorganizado, o Senhor está dizendo. Há uma inversão de valores. Coloca em ordem. Talvez Deus não é o primeiro lugar da sua vida. Busque o meu reino e a minha justiça em primeiro lugar e todas as coisas serão... De repente você corre mais atrás das coisas e Deus está em segundo, terceiro, quarto. Põe em ordem. Ouça o que o Espírito está dizendo. Põe em ordem. Deus está falando com você, está falando comigo
nessa manhã o Espírito Santo. Ah, pastor, mas quando é que eu devo mudar? Eu já falei. Quando Deus fala com você, falou com você hoje, é agora, toma uma decisão. Quando Ele age na sua vida. Quando você tem essa percepção de que há desordem racional, da forma inteligente, você entendeu racionalmente, intelectualmente, e viu que olha, esse papel está torto, eu vou lá e conserto. Ou espiritualmente, algo que é espiritual, algo que só você sabe, algo que você precisa abrir mão, algo que você precisa perdoar, uma injustiça que você precisa reparar, perdão a Deus que você precisa pedir. Para que você gostaria de ter mais tempo? Para fazer o quê? Amém, meu irmão? Bom dia, Renato. Shalom, Deus te abençoe. Amém, meu irmão? Eu quero orar. Que essa palavra, do Espírito Santo nessa manhã, ela te consuma por dentro. Ela te pegue de jeito nas suas entranhas, que ela fique ao longo desse dia descendo para o coração, subindo para a mente, descendo para o coração, subindo para a mente, descendo para o coração, subindo na mente, fazendo aquele processo de ruminar para você se posicionar. O céu espera uma resposta sua, Deus espera uma resposta sua, alguém que está à sua volta espera uma resposta sua. O mundo precisa, talvez, da sua mudança, da minha mudança, de um novo posicionamento. Talvez tenha uma Jerusalém que está com os muros caídos e as portas derribadas. Ah, mas eu sou só um copeiro. Ah, eu sou só um vendedor de consórcio. Ah, eu sou só um funcionário da empresa. Neemias era copeiro. Isaías era profeta. Quando ele viu o trono, quando ele teve um encontro com Deus, seu ministério, seu chamado mudou. Abraão, bem de vida, sucedido, teve um encontro, Deus falou com ele, sai daí. Amém, meu irmão? Vamos orar? Oh, Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado porque Tu és aquele que dá vida para a palavra. Na Trindade, o Pai é aquele que faz o desenho, o Deus Criador, que desenha. O Senhor Jesus, Ele é a matéria-prima, Ele é o verbo, Ele é a massa. E o Espírito Santo é aquele que realiza, é aquele que traz a existência. É como se Deus fosse o arquiteto, aquele que desenha, Jesus fosse os materiais, o tijolo, o reboque, a madeira, a telha, o concreto, e o Espírito Santo é aquele que constrói. Então construa em nossos corações todas essas verdades, que isso tome forma dentro de nós. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado por essa manhã. Obrigado por esse encontro. Como é bom ter a convicção e a certeza que quando chegamos aqui, Tu já estás. Já preparou todas as coisas. Inclusive as pessoas que estariam vendo ao vivo, que estariam nesse encontro, preparando aquelas que vão entrar depois, aquelas que vão vir amanhã, depois de amanhã, talvez daqui 10 anos, nós não sabemos.
Tu és aquele que faz com que essa palavra seja uma espada penetrante, que opera no coração do homem. Marca-nos nessa manhã, circuncida-nos com essa verdade. Em nome de Jesus. Amém, meu irmão. Deus te abençoe. Até logo mais à noite com a segunda aula do seminário, Família dos Tempos do Fim. Hoje nós vamos ter o fórum da família, né? E vamos compartilhar aqui algumas coisas muito interessantes, muito edificantes. E amanhã, às 7 horas da manhã, nós estamos aqui novamente no Bom Dia Espírito Santo. O que vamos fazer juntos hoje? Hoje, ele disse assim, hoje nós vamos providenciar mudanças de mente, de coração, de dar uma resposta. Amém? Deus te abençoe. Até amanhã, às 7 horas da manhã.